Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Hugo Lopes. Bom dia e bem-vindos ao podcast da Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Embora as pessoas, na generalidade, não saibam, deviam existir em todos os concelhos do país médicos veterinários municipais dotados de autoridade sanitária e veterinária concelhia. Como já vamos perceber o que é isto a seguir, apresento-vos agora o colega Dr. Miguel Almeida, médico veterinário municipal de Almada, formado em 2000 pelo TADS e veterinário municipal desde 2007. O nosso convidado e exemplar desta espécie ameaçada vem-nos falar sobre a realidade destes médicos veterinários. Olá Miguel, como estás? Tudo bem? Bom dia, Hugo. Pronto para uma conversa sobre o que faz afinal o médico veterinário municipal? Sim, senhor. Vamos lá. Olha Miguel, e a primeira pergunta que eu tenho é mesmo aquilo que dissemos na introdução. Afinal, o que é uma autoridade sanitária veterinária concelhia? Bem, há alguma confusão sobre o que é um médico veterinário municipal, um médico veterinário ao serviço do município e o que é uma autoridade sanitária veterinária concelhia. O médico veterinário municipal é sempre a autoridade sanitária veterinária do concelho. Ou seja, todos os concelhos deveriam ter uma autoridade sanitária veterinária no concelho e depois colegas, médicos veterinários ao serviço do município, que o apoiam nas suas tarefas ou nas suas competências que lhe estão legalmente atribuídas. O médico veterinário municipal, como autoridade sanitária veterinária do concelho, representa a DGAV a nível local. A DGAV é a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional e, por proximidade, tem autoridades sanitárias veterinárias nos diferentes concelhos que a representam, a quem a DGAV atribui competências muito específicas, que estão previstas na legislação. Os médicos veterinários municipais são nomeados pelo Ministério da Agricultura, por proposta da Câmara, através da DGAV, e é uma nomeação que é pessoal e intransmissível e indelegável. Portanto, eu não posso delegar funções, delegar competências noutros colegas. O que eu posso é, principalmente em concelhos de maior dimensão, ter uma equipa de colegas, veterinários ou não, a quem eu posso atribuir algumas funções, porque eu não consigo estar em todo lado, e há colegas que não conseguem estar em todo lado, e portanto temos técnicos que nos dão esse apoio. Esses são os técnicos ao serviço do município, não têm as competências que estão atribuídas ou delegadas ao médico veterinário municipal como autoridade, terão outras, que são algumas delas da própria Câmara, que também têm competências na área do bem-estar animal, da saúde e bem-estar animal, não na higiene e segurança alimentar, que são exclusivas da DGAV e atribuídas ao médico veterinário municipal, mas na saúde e bem-estar animal têm competências próprias. E o médico veterinário municipal tem a grande diferença entre o médico veterinário municipal, a autoridade sanitária, e o médico veterinário ao serviço do município é que o veterinário municipal depende hierárquica e disciplinarmente de um presidente de Câmara e funcionalmente depende da DGAV, quando o médico veterinário ao serviço do município depende hierárquica, disciplinarmente e funcionalmente da Câmara. Está incluído numa estrutura da Câmara e não pode tomar decisões sem que essas decisões sejam validadas pelo seu dirigente. No caso da autoridade sanitária, não há essa validação. Todas as decisões que são tomadas no âmbito da saúde pública pelo médico veterinário municipal são exclusivas dele e responderá por ele, não tem que pedir autorização a ninguém. Okay. Portanto, os poderes... Deixa-me só interromper em duas coisas que tu disseste. Tu disseste que os veterinários municipais são nomeados, mas existe um concurso público. Não existe concurso público. Não? Então não. Como é que se torna... A nomeação é a Câmara escolhe um médico veterinário, ou dois médicos veterinários, ou três, e propõe à DGAV que um deles seja nomeado à autoridade. Se a Câmara tiver um, dois ou três, porque é raro as câmaras que têm mais do que um médico veterinário. Já vamos falar dessa parte. Mas como é que esses veterinários são descobertos? Não há um concurso? São veterinários dos quadros, têm que ser veterinários dos quadros das câmaras, não é? Não há concurso, tinham que ter há uns anos, 3 anos de experiência, neste momento, porque há muito poucos médicos veterinários no Estado, e vamos falar sobre isso à frente, ao fim de 6 meses, ao fim de consolidarem o concurso, já podem pedir, ao fim de 6 meses, já podem pedir para serem autoridades. É um processo que não é para o dia seguinte, é demorado, porque vai ter que ir a um ministro, é um ministro ou o secretário de Estado que faz essa nomeação, que sai em Diário da República. A nomeação, normalmente, o que diz é este técnico tem direito à remuneração de 40% por parte da DGAV, porque nós recebemos 60% da Câmara e 40% do nosso ordenado da DGAV, que é
o que nos dá a independência técnica para tomarmos as decisões. E quando tu dizes, depois isto, os médicos veterinários das câmaras, eles trabalham sob a tua alçada, em termos de autoridade técnica. Mas és tu que os escolhes? É o Não. veterinário municipal que os escolhe? Não, normalmente o veterinário municipal faz parte do concurso público, é um dos júris do concurso público para médicos veterinários das câmaras, não é? Normalmente faz parte do júri. Não dá para escolher, a não ser quando são em regime de avença, dá para dizer, entre estas 3 pessoas, esta é a que está mais qualificada. Num concurso, não. Num concurso, o que ficar em primeiro é o que vem, não é? E isto leva-nos à nossa próxima pergunta, que é: então chegámos a um veterinário municipal. Onde é que a lei diz quais é que são as competências, porque isso está legislado, do veterinário municipal, as competências específicas? Sim, ok. Antes de ir para essa pergunta, deixa-me só dizer-te o seguinte. O que é, porque há muita confusão também sobre isso, o que é o poder da autoridade? Porque muitas vezes pensa-se, é a autoridade, este é quase como se fosse um polícia, este gajo tem uma capacidade de tomar decisões e ninguém pode questionar. E as coisas não são bem assim, não é? Os poderes da autoridade traduzem-se na competência do médico veterinário municipal para tomar decisões sem dependência hierárquica, para corrigir situações em que esteja em causa a saúde pública, não só no âmbito da higiene e segurança alimentar, mas também na saúde e bem-estar animal. É só nessas situações. Eu posso, tendo em conta uma situação específica que eu acho que esta situação é um risco para a saúde pública, não é? Nestes 2 âmbitos de atuação que são os principais da nossa área, eu posso tomar a decisão de fazer isto, fazer aquilo, tomar essa decisão, que outro técnico da Câmara não poderia tomar, porque tomando essa decisão tinha que ir ao chefe de divisão, ao diretor do departamento, ao vereador, ao presidente, e sim senhor pode tomar. Esta autoridade que nos dá essa independência técnica para tomar essa decisão. Mas também a responsabilidade. E a responsabilidade. E o que eu digo muitas vezes é, nós, autoridades sanitárias, temos 3 ferramentas de trabalho fundamentais. A legislação em vigor, concordemos ou não, é a que temos, vivemos numa democracia e a legislação que temos é a vontade da maioria das pessoas. Sed lex, dura lex. Os nossos conhecimentos técnicos e científicos, que é uma das áreas que mais trabalho nos dá, porque o nosso leque de atuação é tão vasto que nós estamos constantemente a ter que aprender coisas novas. Não é? Nós temos que saber de saúde, temos que saber de bem-estar animal, temos que saber de higiene e segurança alimentar, temos que saber de todo tipo de animais, sejam os de companhia, os de espécies pecuárias, os animais selvagens, sejam eles de espécies autóctones ou exóticas. Temos que saber de pragas, animais sinantrópicos. E isso, dependendo do município onde estamos, não é? As realidades são completamente diferentes, não é? E eu, num município mais rural, eu tenho que saber muito mais de espécies pecuárias do que no município urbano, em que eu tenho que perceber mais de animais de companhia e de segurança alimentar, por exemplo. E isso é uma procura constante, diária, que nós temos que ter. É para não sermos apanhados desprevenidos, descalços, sem saber como é que vamos tomar a decisão sobre um assunto que nos aparece novo, e é diário, porque há coisas que nos aparecem que nos dizem, não, mas isto também tem aqui um bocadinho da tua competência. Apesar de serem grupos, muitas vezes pluridisciplinares, há sempre coisas em que o médico veterinário municipal, como autoridade sanitária, pode dar um contributo no âmbito da saúde pública veterinária. E depois, para unir estas 2 coisas e para nos dar segurança na nossa decisão, é o bom senso. O bom senso é a terceira ferramenta e é aquela que nos faz precisarmos ter um conhecimento não só do que se passa no mundo, no país, mas principalmente no nosso concelho. Em situações, muitas vezes, que nos parecem iguais ou exatamente iguais, a nossa decisão pode ser diferente. E aí é que entra o bom senso. Nós podemos aplicar a legislação, os nossos conhecimentos técnicos, mas há pequenos pormenores que nos fazem dizer, não, neste caso eu não posso tomar esta decisão porque a repercussão que isto vai ter é diferente daquela. Isso é o bom senso que nos dá. E, portanto, eu costumo dizer que os veterinários municipais têm de trabalhar. Estas são as 3 ferramentas fundamentais para conseguirmos tomar uma decisão em consciência, imparcial, não é? E que tenha resultado. E agora voltando à minha pergunta, mas tem que haver um respaldo legal. É claro. Onde é que estão definidas e quais é que são as competências legais, estritamente falando, do médico veterinário? Quais é que são as vossas tábuas de lei? Bem, há um diploma legal que já é, na minha opinião, antigo demais, que é o Decreto-Lei 116/98, 5 de maio, que é
o diploma que estrutura a carreira do médico veterinário municipal como autoridade sanitária e veterinária. 26 anos. Vocês são regulados por um decreto-lei com 26 Com anos. 26 anos. Já houve várias propostas, projetos de lei para alteração, mas a instabilidade governativa neste país faz com que estes projetos andam ali a marinar e vão para submissões e vão para aqui e depois é dissolvida a Assembleia da República e estes projetos acabam por caducar. Já por várias vezes isso aconteceu. Não só com médicos veterinários municipais, mas com outras questões que têm a ver com a nossa classe, como os inspectores sanitários, a radiologia veterinária, que também andou aos tombos por aí fora, a transferência de competências para as autarquias locais, em termos de saúde e bem-estar animal e higiene e segurança alimentar, que também andou em águas turbulentas. Mas, relativamente aos médicos veterinários municipais, que é a parte que mais me interessa, não é? Nunca houve uma consciência da responsabilidade que nós temos e da necessidade de adequar a lei às responsabilidades, principalmente às responsabilidades que nós temos. E ao leque de atuação dos médicos veterinários municipais. Nós somos um técnico superior da Câmara. O nosso vencimento é exatamente igual aos colegas que nos dão apoio. Nós somos um técnico superior, não ganhamos rigorosamente mais nada por isso. Nós somos responsáveis por todas as decisões que são tomadas, as nossas e as dos nossos colegas. Nós temos a obrigação de colaborar com todas as entidades que trabalham nestas áreas, sejam autoridades policiais. No meu caso, eu tenho PSP, GNR, tenho o CEPNA da GNR, tenho a Polícia Marítima, tenho os tribunais a nível local, mas depois tenho a nível regional e nacional, tenho a ASAI, tenho a DGAV, tenho muitas entidades com quem eu tenho que, obrigatoriamente, e está na lei, colaborar. A Delegação de Saúde, por exemplo, que é a entidade com quem nós mais colaboramos. Não é? É comum o veterinário municipal ir a prestar declarações a julgamento, por exemplo? É comum. Eu vou agora dizer aqui uma coisa. Eu quando comecei como médico veterinário municipal, eram-me pedidos, e ainda hoje me são pedidos, pareceres sanitários ou relatórios de perícia de situações que têm a ver, por exemplo, com peritagens que são feitas para a ASAI, para a Polícia Judiciária, para a PSP, GNR. São processos que estão em processo de crime, não é? Nós temos que fazer um relatório e depois, dependendo do que nós escrevemos no relatório, podemos ou não ser chamados a tribunal, como peritos ou como testemunhas. Pela minha experiência, no início, eu era muito sucinto, porque achava que, na prática, eu só tinha que dizer o mínimo. Aconteceu isto. É claro que eu era constantemente chamado a tribunal, porque o juiz tinha dúvidas, porque me faltava uma vírgula, ou porque o advogado de defesa achava que eu não disse aquela palavra e que devia ter dito, ou que eu não disse a distância a que aquilo estava, ou porque eu não disse o tamanho disto. Neste momento, um relatório de perícia, por exemplo, para a ASAI, que me demorava 2 horas a fazer, neste momento demora 3 dias. E já não sou chamado a tribunal, porque está lá tudo. Já sabes o que é que eles querem. Já sei o que é que querem, não é? E isso é uma aprendizagem. Não é? Agora, nós somos responsáveis por isso tudo o que escrevemos, tudo o que fazemos, e depois levamos com dias inteiros em tribunal a responder por o que decidimos, não é? Muitas vezes os colegas e as pessoas não têm noção disso. Eu tenho imensos amigos veterinários e não fazia ideia. Às vezes dizem, nunca tinha pensado sobre isso. Onde é que está o veterinário municipal? Está de férias, hoje não veio. Não, está no tribunal desde as 9 da manhã e já ligou a dizer que só às 6 é que vai ser ouvido, não é? E isto acontece, não é? Isto acontece porque nós temos de tomar essas decisões. Agora, de facto, nunca houve uma proposta que desse reconhecesse essa complexidade, não só das tarefas que nós temos, as competências que nós temos e do leque de competências que nós temos nestas áreas todas da medicina veterinária, no âmbito da saúde pública, mas também no nosso grau de responsabilidade. Eu tenho mais responsabilidade em algumas decisões que tomo do que um chefe de divisão. Repara, eu tenho um salário de técnico superior, e o chefe de divisão tem um salário de 2.800 euros por mês, que é completamente diferente do meu, não é? Nós temos colegas nossos que são autoridades sanitárias, estão no início da carreira e levam 1.000 euros para casa. E depois dizer a estas pessoas que, olha, tu agora és autoridade sanitária, és responsável por tudo o que se passa aqui dentro, tecnicamente, não é? O teu telemóvel não pode estar desligado, porque os problemas não acontecem das 9 às 5 e, portanto, não há fins de semana, não há noites sem que o telefone possa tocar às 3 ou 4 da manhã porque vais ter que ir trabalhar, mas o teu salário é igual aos outros que trabalham das 9 às 5. E eu acho que
há alguma dificuldade dos políticos de perceber essa complexidade. Não é só nos médicos veterinários municipais que isso acontece. Os inspectores sanitários, que é um assunto que já é mais conhecido e estão mais unidos que nós, autoridades sanitárias. Porque o inspetor sanitário, por uma questão simples, o inspetor sanitário, de um modo geral, todos fazem a mesma coisa. É a inspeção sanitária em Matador, tem aquele horário, que são horários complicados, não é? Mas todos têm os mesmos problemas. De um modo geral. É claro que há diferenças entre as zonas do país, tem a ver com as direções regionais da alimentação veterinária. Relativamente aos médicos veterinários, as realidades são muito diferentes. Portanto, nós não estamos muito unidos porque não há um médico veterinário que tenha as mesmas competências do médico veterinário do concelho ao lado. Não é? Um médico veterinário como eu, que estou num concelho com 180 mil habitantes, não tem as mesmas tarefas ou as mesmas competências. As competências têm todos, mas não executo as mesmas tarefas que um colega que está num município com 3.500 habitantes, não é? Mas eu não trabalho mais do que ele, não é isso que eu quero dizer. Não estou a dizer isso. Ele tem um trabalho completamente diferente do meu. Falaste várias vezes agora num tema que me é particularmente caro, por isso é que estou no sindicato, que é a questão da carreira. E falaste várias vezes do vencimento. E explica-me então como é que está organizada a vossa carreira. Qual é, em termos de requisitos de trabalho, de vencimentos, o que é que se espera dos veterinários municipais? E esta é uma pergunta que leva a uma certa subtileza. Nós sabemos que este é um setor que está, neste momento, em crise com falta de profissionais. Portanto, eu deduzo que muita da explicação para esta falta de conseguir arranjar novos veterinários municipais esteja relacionado com a carreira e com as condições que vocês têm. Que estão reguladas por decreto de lei também. Sim. Certo? Sim. Então, explica-me como é que está organizada a vossa carreira e porquê é que há esta falta de apelo para que não consegue contratar novos profissionais para esta área? Repara nisto, Hugo. Imagina que, antes de responder diretamente, imagina que tu trabalhas numa clínica veterinária, que tem um dono que não é veterinário sequer, e paga o mesmo salário a todos os médicos veterinários que lá estão. E um dia chega ao pé e diz-lhe assim: olha, Hugo, tu a partir de agora vais ser diretor técnico aqui do Centro de Atendimento Médico Veterinário. Ok? És o diretor técnico. Mas vais ganhar o mesmo que os teus colegas. Aceitavas? Claro que não. Claro que não. Ou então colocavas condições e dizias: tudo bem, mas eu não trabalho as 8 horas que eles trabalham, só trabalho 4. Ou então, eu não trabalho aos fins de semana e eles trabalham. Eu trabalho de segunda a sexta. E pões as tuas condições. No Estado, não há negociação. Queres, não queres. Começa logo por aí. Quando os colegas concorrem a concursos públicos, não concorrem para médico veterinário municipal. Não há concurso para médico veterinário municipal. Autoridade sanitária. Há concurso para técnico superior, médico veterinário. E os colegas, o que me parece é que entram sem saber bem, querem entrar para o Estado. Por várias razões. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei no Estado porque eu gosto do serviço público. Gosto de trabalhar para o Estado, gosto da diversidade das minhas funções, gosto de ter funções, este leque de funções. Não caímos naquele marasmo de estar sempre a fazer a mesma coisa. Esterilizar. Há colegas que estão nessa situação, não são municipais, alguns deles são ao serviço do município, mas só esterilizam. Não. Nós temos os veterinários municipais que têm este leque. Nós estamos constantemente a ser solicitados para coisas que muitas delas nós nem sabemos o que é que são. E temos que ir pesquisar e procurar para tentar ajudar a resolver o problema. Quando colegas que são veterinários, muitos deles vêm de clínicas, mas que querem entrar na função pública, pela estabilidade que possam ter, pelo serviço público e pelo gosto do serviço público, quando entram num concurso, a maior parte deles, ao fim de 6 meses, consolida a mobilidade e está pronto para ir para o outro lado, porque já não aguenta mais a pressão que neste momento existe muito. Não só a pressão política, mas também a pressão da população. O meu problema tem que ser resolvido hoje. Está um cão abandonado ou está um cão a morder pessoas, tem que ser recolhido de imediato. E tu ficas impotente porque tens um canil completamente cheio. Essas pressões que são diárias e não são só na área do centro de recolha oficial, são em todas as áreas, causam um desgaste brutal. Colegas como eu, que já estou há muito tempo nisto e que tenho uma equipa comigo, é diferente porque falamos entre todos, tentamos arranjar soluções. Temos os nossos contactos, mesmo fora da Câmara, que nos ajudam também a resolver as situações.
Colegas que vão para câmaras em que não têm nenhum médico veterinário e estão sozinhos com um centro de recolha e que depois começam a dizer: mas olha que tens a segurança alimentar, mas olha que tens que ir fiscalizar o mercado. Mas como é que se fiscaliza? Como é que se faz a inspeção à carne e ao peixe? Como é que se fazem essas coisas todas? E depois a pressão política do não, tens que fazer, tu és veterinário, tudo. Isso faz com que os colegas não estejam muito tempo principalmente nas câmaras. O que tem acontecido e o que eu tenho visto é que colegas entram pelas câmaras para depois ir para outros organismos do Estado. Nós temos, e ali no Distrito de Setúbal, temos casos de colegas que as câmaras abrem um concurso, muitos ficam desertos. Temos tido câmaras que não conseguem contratar veterinários. Não vou dizer quais são, mas há câmaras que abrem concurso e depois, passados uns meses, aparece. Por falta de candidatos, o concurso é extinto. Mas temos, normalmente, uma câmara com 180 mil habitantes quer contratar um médico veterinário. Nós temos 2 candidatos, 3 candidatos. Mas isso reflete que as compensações que são dadas em troca desse trabalho não são as suficientes. Claro que sim, mas quando dizes a um colega: olha, vais trabalhar para a Câmara, o teu ordenado base bruto é 1.300 euros. Isto é factual, como estás a dizer agora? Isto está na lei. Ok. Qualquer técnico superior, seja engenheiro alimentar, seja engenheiro do ambiente, seja arquiteto, seja jurista, entra pela base carreira de técnico superior, que são 1.300 euros. Brutos. São 1.000 euros limpos. Basicamente é isso. Mas tu pensas, quando concorres a um concurso desses, pensas que vais ter uma vida porreira. Porque, função pública, um gajo chega lá às 9, sai às 5. Tá. E a nossa realidade neste momento, não é essa. Não é essa. Porque nós somos poucos, muito trabalho para pouca gente, muitas pressões para muito pouca gente, e os colegas acabam por ficar desiludidos. E o que nós temos reparado é: abrimos concurso para um veterinário, entra um veterinário, ao fim de 6 meses está aí para o outro lado, vai só à reserva concursal buscar o que ficou em segundo lugar, que muitas vezes diz: agora já não quero, já não tenho interesse, já tenho emprego. Vai-se buscar o terceiro lugar, que até vai, mas ao fim de uns meses também está aí para o outro lado, e volta tudo ao mesmo, e voltamos a ter a necessidade de fazer concursos. Portanto, há muitas câmaras que estão a passar. Isto também acontece na clínica, há alguma dificuldade neste momento em contratar médicos veterinários, exatamente por isso. Mas o que estás a dizer, parece haver aqui uma grande assimetria entre o que o privado oferece neste momento e o que o Estado está a oferecer. Parece-me extremamente complicado para o Estado captar talento com essas más condições. A velha história de quem paga bananas contrata macacos. Claro que sim. Okay? Mas repara... E para isso eu creio que também ocorreu o fim generalizado das autorizações de acumulação de funções. Certo? Sim. Explica-me um bocadinho sobre isto, porque antigamente podia haver acumulação de funções para tentar suprir esta falta de compensação do Estado e agora deixou de poder haver? Não, nas câmaras é possível a acumulação de funções ainda. No nosso caso, mas penso que é generalizado, pelo menos na Câmara de Trabalho, mas desde que não seja compatível com as funções que nós desempenhamos na Câmara, não é? Eu não posso pedir acumulação de funções para trabalhar numa clínica no meu município, não é? Ou para abrir uma clínica no meu município, porque é incompatível. Até os estatutos da nossa ordem, o artigo 65 não permite que isso aconteça a nenhum médico veterinário. Nenhum médico veterinário que trabalhe para o Estado pode ter acumulação de funções em funções que podem colidir com as funções públicas. Conflito de interesses. Há um conflito de interesses. Agora, o que acontece neste momento é, com estes salários, e repara que dos 1.000 euros limpos, a Câmara paga 600 ao médico veterinário, porque a DGAB paga os outros 400. Limpos. Um presidente de Câmara que paga 600 euros a um técnico superior, é o técnico superior mais barato para a Câmara, é o médico veterinário, é o médico veterinário municipal, é o técnico superior mais barato para a Câmara, porque só lhe paga 60% do ordenado. O presidente de Câmara pensa: então, mas este gajo, eu estou-lhe a pagar 600 euros, ele está aqui o dia todo, eu não vou dar a oportunidade desta pessoa acumular funções e ir para o concelho vizinho ou para o outro lado, ir fazer mais algum. E uma vez tive um presidente da Câmara que me disse, quando eu cheguei: olha, você vem cá umas 3 horinhas por dia e depois vai à sua vida, porque não é este ordenado que lhe vai pôr a comida na mesa. Um presidente de Câmara disse-me isto. Isto é a realidade. Quer dizer, há colegas, mesmo autoridades sanitárias, a pedir acumulação de funções. Eu compreendo perfeitamente porque eu não tenho acumulação de funções. Trabalho a tempo inteiro, sempre trabalhei sem qualquer acumulação de funções, porque é a forma. Eu sinto-me completamente livre para tomar qualquer decisão. Não tenho nada, não tenho nenhum conflito de interesse. Nenhum. Nem no meu conselho,
nem nos concelhos vizinhos, até porque os 2 concelhos que eu tenho, que são meus vizinhos, nenhum deles tem autoridade sanitária. E muitas vezes tem que ser eu, porque na falta de autoridade é a autoridade do concelho vizinho que substitui, por indicação da brigada. Portanto, muitas vezes eu tenho que ir substituir os veterinários, as autoridades sanitárias que não existem, em 2 concelhos que são meus vizinhos. E, portanto, eu só se for trabalhar para o Alentejo ou para o Norte é que consigo acumular funções, não é? E para uma coisa completamente diferente desta área. Eu tenho uma família, não é? Não tenho interesse em ir agora, sair às 5 da tarde e ir trabalhar para... Não consigo. E depois há a questão também da nossa necessidade de disponibilidade total, que é outra particularidade que reforça a injustiça do nosso vencimento, do nosso reconhecimento como autoridade, que é nós não temos tempo para fazer mais nada senão isto. Eu tenho o meu telemóvel ligado há 24 anos, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu até quando estou de férias, muitas vezes tenho que interromper para vir trabalhar, porque há coisas que só eu é que posso fazer, só eu é que posso decidir. Quando me ligam às 4 da manhã, sou eu que tenho que atender o telefone. Não há o fora de horas, não existe. Portanto, Mas, por exemplo, nós temos que ter uma disponibilidade brutal. Não sou eu, são todos os colegas, porque se há um animal que é atropelado às 4 da manhã, nós temos colegas que vão, de facto, funcionários da Câmara, vão ao local e até recolhem o animal, mas alguém tem que ir ver. Não é? Nós não podemos dizer, deixa-o aí no canil que ou no centro de recolha, que eu amanhã de manhã, quando chegar às 9 horas, vou ver como é que ele está. Chega e está morto. Portanto, isto acontece. Miguel, mas o que tu estás a descrever é um panorama em que mesmo que alguém da minha geração ou da geração mais nova queira ser veterinário municipal, não consegue. Porque tu és de uma geração em que, por exemplo, os preços da habitação eram bem mais baratos. Sim. Para a minha geração, eu tenho 37 anos, e para os colegas mais novos, só os custos de habitação impossibilitam viver-se com um ordenado desses. Claro. Ainda há colegas que gostam desta área e gostam de ser veterinários municipais. E não estão lá porque a pensar que vão enriquecer. Estou a falar de sobreviver, não estou a falar de enriquecer. Sim, também é um bocadinho isso. Mas há malta nova que sai das universidades, vai para as câmaras e quer ser autoridade sanitária porque gosta desta diversidade de funções que tem. No mesmo dia, tu estás numa pocilga e à tarde estás reunido com o Presidente da Câmara, com as mesmas botas. Não é? Num dia estás a fazer uma vistoria a um talho, não é? E passado meia hora estás a apanhar uma cobra rateira que está no meio da rua a causar o pânico. Esta diversidade de tarefas, no meu caso concreto, eu gosto. Não é? Esta adrenalina, esta coisa de não saber o que é que vai acontecer daqui a bocadinho. Não é? Eu estou aqui agora a falar contigo, mas quando sair daqui, não sei o que me espera. E há colegas que gostam mais disso do que todos os dias ir, por exemplo, para uma clínica que já sabem o que é que vão fazer. Vão atender estes clientes, vão dar aquelas vacinas, vão fazer esta cirurgia, vão fazer isto. E têm a vida programada. Eu nunca gostei dessa programação. Eu tenho alguma dificuldade, tenho colegas que me dão esse apoio de fazer a nossa agenda, não é? Mas muitas vezes eu não consigo cumprir rigorosamente nada do que me puseram lá que eu tinha que fazer naquele dia. Mas tenho a facilidade de pedir a outros colegas para irem no meu lugar. Porque tenho tudo planeado para aquele dia para fazer várias coisas, mas basta, por exemplo, ter um telefonema da ASAI e dizer: doutor, fizemos uma apreensão não sei quantas toneladas, são 3 arcas congeladoras, e eu entro às 9 na arca e saio às 6 da noite. Porque tive que fazer a peritagem de tudo aquilo. E foi um dia, não é? Um dia que eu tinha planeado com outras coisas. Eu gosto disto. E há colegas que gostam. E depende também dos municípios. Há municípios, eu tenho colegas meus em cima no Norte que fazem muito mais, provavelmente, tudo é mais diversificado do que eu faço aqui num concelho como o meu. Eu tenho um colega que também tem, nas competências dele, não só dele, mas também colabora, na caça e pesca, que é uma coisa que aqui não se põe, não é? No controle de pragas. Eu dou apoio ao controle de pragas. Mas não é competência minha, mas é competência do serviço dele fazer isso. Portanto, há uma série de coisas que diferenciam imenso de concelho para concelho. E há colegas que gostam dessa diversidade de fazer várias coisas. Portanto, os colegas que me estejam a ouvir, não pensem que, eu não vou meter numa coisa daquelas, eu não vou pôr uma câmara. Não, é uma questão de depois adaptação e quem gostar de aprender coisas novas é o sítio ideal.
Miguel, mas o que tu estás a dizer, pelos vistos, não chega. E porquê é que eu digo não chega? Porque nós sabemos que há muita carência de médicos veterinários municipais. Sim. Teoricamente, Uhum. todos os municípios devem ter um médico veterinário municipal e não é isso que Sim. acontece, apesar da Assembleia da República já ter discutido este assunto várias vezes. Sim. Como é que se resolve este problema, então? E porquê é que nós não o estamos a conseguir resolver? Olha, eu sou da opinião que este documento 116/98, com 26 anos, já devia ter sido alterado. Até porque dá competências aos médicos veterinários que eles já nem sequer executam. Já não fazem sentido atualmente. Não é? E deixa outras por fazer, por nomear, que são muito importantes neste momento. Portanto, em termos das competências do médico veterinário municipal, esse decreto-lei está completamente ultrapassado. Em termos do médico veterinário municipal como autoridade sanitária veterinária e com a responsabilidade que tem de poder tomar decisões sem dependência hierárquica, qualquer autoridade no país, qualquer pessoa no país pode tomar decisões sem dependência hierárquica que tem uma remuneração compatível com essa responsabilidade. Qualquer autoridade. Pelos vistos, nós não. Nós não. Portanto, esse diploma, quando for alterado, tem que ter essa salvaguarda. Um médico veterinário municipal, repara, porquê é que os informáticos das câmaras têm uma carreira especial? Porque não conseguiam contratar com as condições que nos oferecem a nós. Exatamente. E qual é o problema neste momento dos médicos veterinários e as câmaras não terem médicos veterinários para contratar? Porquê é que ainda ninguém percebeu que por 1000 euros por mês ninguém quer ir para as câmaras? Porquê é que não se faz? O médico veterinário municipal está numa carreira especial, como existia antigamente. Existia a carreira de médico veterinário municipal. Que depois acabou essa carreira e ficaram algumas carreiras especiais na função pública. A do médico veterinário municipal desapareceu, mas devia ser reativada. Porque senão não vamos conseguir. E as exigências neste momento, as exigências da sociedade civil, principalmente relativamente aos animais de companhia, as câmaras não vão conseguir dar essa resposta. Não estão a conseguir dar resposta. Nós temos colegas em municípios enormes que estão a trabalhar sozinhos. É que nem um apoio administrativo têm. Sozinhos. As câmaras são agentes passivos nesta situação. Ou seja, uma câmara pode melhorar as condições remuneratórias do veterinário municipal? Não pode? Não. Quer dizer, as câmaras também estão As numa câmaras- situação muito complicada. Claro que sim. E repara, a Câmara, era o que eu te dizia, a Câmara só nos paga 60% do ordenado. Pelas câmaras, é assim, pela minha Câmara, eu seria chefe de divisão, por exemplo. Já me foi proposto. O problema de eu ser um chefe de divisão e passar a ganhar, em vez de ganhar 1.300 euros por mês, passar a ganhar 2.600 ou 2.700, é que, ao ser dirigente intermédio, eu deixo de depender funcionalmente da DGAF. Passo a depender funcionalmente da estrutura da Câmara. Deixo de poder tomar decisões sem dependência hierárquica, porque estou na hierarquia. Não é? E eu acho importante que as câmaras tenham alguém que possa tomar essas decisões sem dependência hierárquica. Porque se tivermos que tomar decisões no âmbito da saúde pública veterinária, tão importantes como a saúde e bem-estar animal e a higiene e segurança alimentar, e estarmos dependentes da validação de um superior hierárquico, as coisas podem não correr bem. Do que Não tu é? me dizes, eu olho para isto como sendo um problema, sobretudo, não é um problema administrativo, é um problema legislativo. Sim, legislativo. E estávamos a falar nisso. Este diploma tem que ser mudado radicalmente. E não é só nas competências, mas também na valorização da responsabilidade deste técnico específico, que é uma autoridade sanitária, veterinária. Os delegados de saúde não ganham o mesmo que os médicos de saúde pública que estão Claro. sobre a alçada deles, não é? Porque tem uma responsabilidade muito maior. É responsável pelas decisões dos outros todos. É ele que dá a cara. No nosso caso, isso não está previsto. Eu ganho tanto como outros colegas que trabalham comigo. Ou menos. Porque se eu for para uma Câmara em que tenho um técnico superior qualquer que trabalha comigo, mas que já está na Câmara há 20 anos, eu entro a ganhar 1.300 brutos, mas ele já está no fim da carreira. Ele já ganha muito mais do que eu. Mas eu sou responsável pelas decisões todas que ele tomar. Se ele fizer a asneira, sou eu que vou responder por elas. Torna isso que gera uma bizarria organizacional. É bizarro. E repara, há uns anos existiram 3 projetos de lei. Nenhum deles se focou nesse aspecto. Todos eles propunham alterações. Não me lembro que partidos é que fizeram esses projetos de lei,
mas todos eles se focavam nas competências, atualizavam algumas competências, e depois a repartição do salário entre a DGAV e a Câmara também havia alterações. Havia um partido, não sei qual, que dizia que a Câmara pagava 20%, a Câmara pagava 90% e a DGAV pagava os 10%. E a independência técnica do médico veterinário estava assegurada com 10%. E, sendo que a DGAV só pagava 10%, então a DGAV podia nomear muito mais autoridades sanitárias, até por conselho, mais autoridades sanitárias por conselho. Nós só temos um conselho do país que tem 2 autoridades sanitárias. Só há um que tem 2, pela dimensão que tem. Todos os outros têm uma ou nenhuma. Mas todos os conselhos deviam ter várias autoridades sanitárias. Uma das propostas era nesse sentido. Era, a DGAV só paga, não há dinheiro, o Estado não tem dinheiro, então a DGAV só paga 10% ao médico veterinário municipal, mas se paga 40% agora, então pode pagar 4 vezes 10%. Então pode nomear 4 autoridades sanitárias. A ideia desse diploma era essa. Outro tinha 20, 80, não diferiam muito nisso. Não se focaram o médico veterinário municipal, como autoridade sanitária veterinária, entra na carreira na posição remuneratória X, que são 2.000 euros por mês brutos, por exemplo, a posição remuneratória 4 ou a posição remuneratória 5, o que for. Mas começa aí, como os informáticos começam. Não é? Um engenheiro informático não entra na posição 2 de técnico superior. Entra em posições acima. Um doutorado entra na função pública 2 posições acima do técnico superior porque tem um doutoramento. Não é? Um mestrado não, quem tem mestrado não entra. Mas quem tem um doutoramento entra 2 posições acima. Portanto, isso é que eu acho que poderia estar escrito na lei. E neste diploma que poderia vir a substituir este 116 era a autoridade sanitária entra por este nível remuneratório. E sabes se há algum projeto de revogação desse diploma? Neste momento penso que não há nenhum. Não há nenhum. Com muita pena minha, isto continua igual e o panorama do país está a piorar. Tudo está a piorar também por esta questão. Não é? Nós temos colegas nossos que não querem ser autoridades sanitárias e dizem ao Presidente da Câmara, não me proponha como autoridade sanitária porque eu não quero, eu estou bem assim. Porque eu vou ganhar a mesma coisa, mas vou ter muito mais responsabilidades, portanto eu não quero ser. E há câmaras que eu sei que não têm autoridade sanitária porque os médicos veterinários municipais não querem, os médicos veterinários do serviço do município não querem assumir essa responsabilidade. E dizem, não, porque eu não tenho competência para isso. Eu costumo sempre dizer que as pessoas não costumam ser totós. As pessoas sabem fazer contas Claro. e sabem pesar na sua balança se as Exatamente. compensações valem a pena ou não. Claro. Já falámos sobre as funções, já falámos um bocadinho sobre os deveres. E tu que estavas a dizer, já falámos um bocadinho do teu dia-a-dia, mas eu, enquanto talvez possa haver aqui algum enviesamento, porque eu sou médico veterinário de animais de companhia, parece-me que a problemática dos animais errantes cada vez mais absorve o tempo e o trabalho dos veterinários municipais. É uma afirmação justa? Achas que nos últimos anos esta questão da errância tem vindo cada vez mais a absorver o teu trabalho e que a sociedade está cada vez mais focada nisso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ainda há dias falava com colegas numa reunião que tivemos de médicos veterinários municipais sobre segurança alimentar e sobre as nossas competências na segurança alimentar e a dificuldade que todos tinham em conseguir cumprir com as nossas tarefas na higiene e segurança dos géneros alimentícios era geral. Todos eles diziam, eu não tenho tempo para fazer isso. Nós temos planos da DGAV, nós em termos de segurança alimentar temos a legislação nacional, que nos dá competências, temos regulamentos comunitários, também não competências da DGAV, que nos também delega essas competências, em termos locais, e temos planos da DGAV que temos que cumprir. Não é? E numa reunião sobre um desses planos, não é? O panorama nacional era, o que é isto? Principalmente no meu distrito. E eu disse, mas nós não temos tempo para isto. Ou temos uma equipa de técnicos que nos dá esse apoio, ou médicos veterinários, ou técnicos de segurança alimentar, ou engenheiros alimentares, ou seja, que nos consegue ir fazendo essas vistorias e nós validamos, corrigimos, validamos. Algumas podemos participar, também temos tempo, mas para conseguir fazer... nós, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho 70 talhos no meu concelho, eu tenho que as ver todos os anos. Eu tenho 50 peixarias, tenho que as ver todos os anos. Eu tenho 60 escolas e as cantinas escolares tenho que as ver todos os anos.
eu sozinho, se vir uma por dia, não me chegam aos 365 dias por ano, não é? E depois temos, em termos de segurança alimentar, temos aquelas tarefas paralelas que vêm da organização de cada concelho, não é? Nós em Almada, por exemplo, temos um projeto que se chama Almada Rest, que fazemos vistorias a restaurantes, estabelecimentos de restauração e bebidas, com a Delegação de Saúde, Fiscalização Municipal, Proteção Civil e nós, não é? Todas as quintas-feiras, o dia inteiro. Quintas-feiras eu tenho que ter uma equipa de pessoas a fazer essa vistoria. Muitas vezes, quando são grandes espaços, com vários estabelecimentos de restauração, temos que fazer 4 equipas, por exemplo. Vou-te dar um exemplo do meu concelho, o Sol da Caparica. O Sol da Caparica dá-nos 2 dias de trabalho, só em termos de fiscalização prévia das unidades de restauração e bebida não sedentária que estão no festival, com 2 equipas pluridisciplinares, para ver aqueles estabelecimentos todos. Em que no fim tem que sempre passar por ti. Tu tens uma equipa, Exatamente. mas que no fim o que eles fazem tem sempre Claro que que passar sim, por ti. passa sempre por mim. Eu assino sempre. E eu deduzo Se que não houver fico- asneira, se houver uma toxinfecção alimentar numa dessas unidades, eu também tenho a responsabilidade. Terei a minha cota de responsabilidade. E eu deduzo que seja um Não é? trabalho que não fica feito na altura, não é? É preciso pedir análise, deduzo que enviem coisas para perícias fora. Não vamos tão longe como perícias fora, porque alguém vai ter que as pagar e não há dinheiro para pagar. Mas nós vemos as condições técnicas e higiosanitárias das unidades móveis, se têm ou não condições para trabalhar. Quando o festival começa, às 6 da tarde, quinta-feira, nós saímos e entra a ASAI. Mas a ASAI vai fazer um trabalho diferente do nosso. O que nós fazemos é um trabalho proativo, de nós vamos lá, não é? Nós vamos àquele local, porque vamos todos os anos, nós vamos fazer temos uma atitude pedagógica de você não deve fazer isto assim, você deve fazer isto assado. Isto não tem, vá comprar. A Proteção Civil, por exemplo, diz, olha, o extintor está fora de prazo. Portanto, vá ali comprar um extintor novo. E nós quase que damos uma ação de formação ali na hora, durante a vistoria. Mas a partir do momento em que nós fazemos essa vistoria prévia, não é? O festival começa e a ASAI entra com uma atitude completamente diferente, que é da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que está mal, levanta o auto e aplica a cona. E se for um processo de crime, é um processo de crime. E se for preciso pedir uma peritagem em produtos alimentares, pede a peritagem ao médico veterinário, seja da ASAI, seja ao médico veterinário municipal, e avança ao processo de crime. Mas é a ASAI que faz esse trabalho. Nós temos o trabalho prévio de estas alterações e fazemos isso para tudo, não só neste Isso é um trabalho festival. que é muito mais invisível. Como é que vocês conseguem conciliar esta pressão da parte dos animais errantes, que muitas vezes que é socialmente chocante e que há Sim. emergência, muitas vezes, na forma como as pessoas abordam, com essa quantidade de trabalho todo, que passa muito mais, que não é menos importante de todo, Sim. mas que é muito mais invisível. Mas é invisível. Como é que vocês conseguem conciliar estas duas emergências? Sim, mas eu costumo dizer que, e uma vez disse à minha Presidente de Câmara, 80% do nosso trabalho é invisível. Ninguém dá conta. 80% do nosso trabalho não se dá conta. O que faz com que as pessoas também não tenham a percepção do que é o médico veterinário municipal. Ninguém nota quando corre bem. Não, ninguém nota quando corre bem. Quando corre bem é o normal. Não é? As pessoas o que não sabem é que para correr bem, o trabalho que aquilo deu. O trabalho que nos dá fazer vistorias aos refeitórios escolares, alguns deles 2 ou 3 vezes por ano, para que não haja uma toxinfecção alimentar numa escola, que seria uma desgraça, não é? O trabalho que está por trás disso, para evitar que um acidente desse aconteça, não estamos livres que isso aconteça, não depende só de nós. Não é? Nós o que fazemos é as condições para que o fornecimento das refeições às crianças seja feito de forma adequada, as condições têm que estar lá. Agora, se há más práticas de alguém que trabalha na cozinha, não é? Pode provocar uma toxinfecção alimentar. Mas essas más práticas são colmatadas com formação, que nós também damos alguma, mas que há uma carência enorme de informação na área da segurança alimentar para os operadores dessas áreas. Ou seja, manipuladores de alimentos, principalmente, há uma falta de formação muito grande. Antigamente, era obrigatório por lei que quem trabalhasse nos talhos, nas peixarias ou nos refeitórios tinha que ter X horas de formação anuais. Isso desapareceu. Neste momento nós temos pessoas nas cozinhas das escolas que nunca cozinharam na vida.
não é? São pessoas que não sabem qual é a diferença entre lavar as mãos, que é o que nós fazemos em nossa casa, água fria e sabão, e estão lavadas, não é? Mas se fores fazer uma zaragatoa, vês que é uma desgraça, não é? E a higienização das mãos, de um manipulador de alimentos, que passa por utilizar água quente ou pré-misturada, não é? Para potenciar o efeito do detergente, a desinfecção, a secagem com papel descartável, não é com paninhos de tecido, e tudo isso várias vezes por dia e sempre que muda de tarefa. Porque senão está a colocar em risco a saúde de centenas ou milhares de crianças. Essa formação, esse trabalho que nós temos que fazer também, não é? Dá muito trabalho e que não se vê. É uma responsabilidade enorme, Miguel. Claro. Uma toxoinfecção morre uma criança. Exatamente. Isso é um martírio. Claro. Quer dizer, eu não consigo imaginar um bem social muito maior do que as crianças. Claro. Mas se eu não fizesse as vistorias, se nós não fizermos essas vistorias, não digo aos refeitórios, digo também aos talhos, às peixarias, a todos os estabelecimentos onde temos que fazer isto, até às cantinas das IPSS, porque os idosos, as instituições particulares de seguridade social, muitas vezes têm as valências de crianças e idosos. Nesses refeitórios, as crianças e os idosos são grupos de risco. É importantíssimo que as autoridades vejam as condições em que são confeccionadas as refeições e que melhorem essas condições. Porque nos dá uma segurança, a nós, autoridades, dá-nos alguma segurança de saber que nós fizemos a nossa parte. Houve uma toxinfecção alimentar. Mas eu tentei, eu fiz a minha parte. Alguém errou. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu vou, se for preciso, a um tribunal responder por o que fiz. Não é? Mas tenho a certeza que vou muito mais descansado porque eu fiz uma auto-vistoria, está todo escrito. Eu enviei a quem tinha que fazer as alterações àquela unidade de confecção de alimentos. Eu fiz esse trabalho, portanto, eu fico descansado. Se eu não fizesse rigorosamente nada disso e há uma toxinfecção alimentar, não é tanto, eu não diria tanto por sentir uma responsabilidade que falhei profissionalmente, mas eu falhei socialmente, porque eu podia ter ajudado e não fui, não é? Miguel, eu queria levar esta conversa agora um bocadinho para o campo dos animais errantes, mas vou voltar um bocadinho atrás, porque isto é uma parte que me parece importante. Quem nos está a ouvir e está numa Câmara que não tem veterinário municipal, o que é que pensa sobre isto? Como é que as pessoas, os municípios que vivem em municípios sem veterinário municipal, têm garantia de segurança e qualidade alimentar? Olha, eu não te consigo responder isso, que é uma pergunta muito difícil. No entanto, até porque eu não conheço bem a realidade de municípios que não têm médico veterinário municipal. Normalmente têm um médico veterinário municipal do município vizinho que não fará o que faz uma Câmara que tem um veterinário municipal e uma equipa de técnicos que colaboram com ele. Estando sozinho é diferente, mas há sempre o médico veterinário do concelho vizinho. E não havendo, existe sempre a Direção-Geral da Alimentação Veterinária, através dos seus técnicos, que têm as competências. Porque as competências de segurança alimentar não são da Câmara, são só da DGAP. Competências de saúde e bem-estar animal, a Câmara tem competências e os médicos veterinários municipais têm também competências. Se fores, há uma série de diplomas legais sobre saúde e bem-estar animal, só em referências ao médico veterinário municipal, na legislação neste momento em vigor, só na área da saúde e bem-estar animal, nós temos 15 diplomas diferentes, em que diz ou atribui tarefas específicas ao médico veterinário municipal, o médico veterinário municipal é o responsável por isto, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, ou que determinam que o médico veterinário municipal é uma das autoridades competentes na fiscalização, por exemplo. Mas também há muitos diplomas, e alguns desses também, que também não há Câmara essa competência. Muitas vezes há Câmara Municipal, outras vezes através do seu médico veterinário municipal. Mas a Câmara Municipal também tem competência. A captura de animais errantes é de competência da Câmara, não é competência do médico veterinário municipal. A captura dos animais errantes é da competência da Câmara. A captura de qualquer animal que deambule na via pública é competência da Câmara. Isso é sempre chutado para o veterinário municipal. Acaba por ser chutado para o veterinário municipal porque a direção técnica do centro de recolha é dele. Mas a recolha em si é da Câmara. Em termos de saúde e bem-estar animal, há competências do médico veterinário municipal e da Câmara que não conseguem dissociar-se uma da outra, naturalmente. Mas em termos de segurança alimentar é um termo
no sentido lato, a segurança alimentar é muito mais do que nós estamos a falar, porque tem a ver com a fome e a disponibilidade de alimento e tudo. Mas a higiene e a segurança dos géneros alimentícios, principalmente os de origem animal, a Câmara não tem qualquer competência. Houve aquela tentativa de fazer a transferência de competências nessa área para as câmaras. Houve câmaras que aceitaram, houve câmaras como a minha, que a minha disse logo, eu não vou assumir essa responsabilidade, porque o que ia acontecer foi-me pedido parecer, e o que eu disse à minha Presidente de Câmara foi, por mim não há problema, eu deixo de ser a autoridade, passo a ser a Sra. Presidente. Porque se a Câmara tem essas competências, então a responsabilidade vai ser sua. E a minha disse que não ia ter qualquer responsabilidade na área da saúde pública, porque isso é de malucos. Não é? Para um Presidente de Câmara não tem. Portanto, a minha Câmara nem sequer aceitou. E esse diploma acabou por ser revogado. Mas as competências, sendo da DGAV, a DGAV só as delega ao médico veterinário municipal, a Autoridade Sanitária Veterinária do Conselho. Num Conselho que não tem, a DGAV é responsável por fazer cumprir essas políticas da própria DGAV, porque não tem a quem delegar. Os nossos ouvintes não me estão a ver, mas eu estou neste momento com um sorriso irónico na cara, porque todos nós sabemos que a DGAV tem uma certa escassez de meios humanos e que há anos que reclama que precisa de mais meios humanos. Portanto, mas a DGAV, tal como as câmaras, tal como todo o país, precisa de médicos veterinários como do pão para a boca. A DGAV abriu um concurso para 90 inspectores sanitários e uns meses depois abriu um concurso agora para mais 27 médicos veterinários para os serviços da DGAV, para as direções, não é para a inspeção. Portanto, a DGAV tem uma carência enorme de médicos veterinários. E as câmaras de médicos veterinários municipais. Portanto, é uma profissão que não é valorizada. Nós continuamos a não ser valorizados. Um médico veterinário que vai para a DGAV trabalhar e que vai ter responsabilidades em várias áreas, algumas tarefas de grande responsabilidade também vai para a DGAV a ganhar os 1.300 euros brutos e vai levar 1.000 euros para casa. Não é? É o que é, não é? E, portanto, é claro que quando me dizem, ainda há dias recebi uma coisa, eu recebi um e-mail de França, dos serviços de higiene pública franceses, em que queriam portugueses para ir para os serviços públicos franceses para fazer inspeção. Penso que até era de pescado, na área do pescado. E o ordenado base eram 4.000 euros, não é? Sim, a França envia os seus alunos para Portugal para se formarem enquanto médicos veterinários e depois voltar. Existem 2 documentos, e agora indo para a parte dos animais errantes, que é uma parte que a sociedade tem especial enfoque, existem 2 documentos nesta área que eu gostava de saber a tua opinião. A primeira é sobre se tens uma opinião sobre a Estratégia Nacional para os Animais Errantes que foi apresentada pelo ICNF, e a segunda, mais recente e mais sensacionalista, é se tens uma opinião sobre o Censo Nacional dos Animais Errantes, feito em 2023, apresentado este ano, que foi elaborado pelo ICNF em colaboração com a Universidade de Aveiro. Tiveste a oportunidade de ler estes 2 documentos? Tens uma opinião são sobre documentos muito extensos. Não li ao pormenor, mas tenho uma ideia do que lá está. Relativamente à Estratégia Nacional dos Animais Errantes, era um documento que eu já conhecia, aliás, é um documento que ainda não foi publicado, portanto, ainda está para ser posto em prática legalmente, mas é um documento que eu, quando vi Estratégia Nacional, pensei, olha, está cá a solução, não é? Eles vão-me dizer como é que eu vou resolver o problema dos animais errantes no meu concelho. E este diploma não é bem isso. O que este diploma faz não é uma estratégia, são várias, que apoiam as câmaras e os médicos veterinários municipais a resolver os problemas dos animais errantes nos seus concelhos. Tem lógica. Este documento tem lógica, porque cada um fazia à sua forma, à sua maneira. É unificador. Este é unificador. Ele dá-nos conceitos que nós não temos, muitos colegas nossos não tinham conhecimentos do que é uma matilha, porque não tem matilhas no município deles, o programa SED não aplicam no concelho deles. Adoção, não, os animais aqui não precisamos adotar. Nós temos concelhos em que há um cão abandonado na rua e toda a gente sabe quem é. Deixa-me só interromper. Olha, é o cão do Kim. Para os nossos colegas que nos estão a ouvir, o programa SED é captura, esterilização e devolução. Devolução, sim. Mas este diploma o que nos dá é isso, dá-nos ferramentas. Dá-nos ferramentas de trabalho. Para além de conceitos, dá-nos depois ferramentas. Como é que se consegue resolver o problema dos errantes? Temos uma série de estratégias que as câmaras
dependendo dos seus problemas, dependendo da sua dimensão, dependendo da sua capacidade, não é? Pode implementar. Nomeadamente, melhorar os processos de adoção. Não é? Há câmaras que não têm os animais para adoção no site da câmara. As pessoas não sabem que animais é que as câmaras têm para adoção. Vão ao canil, não é? Que abre uma vez por semana, alguns deles. A formação dos profissionais na área, que é uma dificuldade enorme. Não é? Nós temos, há uns anos atrás, disse assim, este gajo não serve para nada aqui na câmara, vai para o canil ou para o cemitério. E há câmaras que ainda sofrem um bocadinho com isso. As pessoas que estão no canil são pessoas que não têm qualquer qualificação. Agora já se começa a dar formação a essas pessoas. Já há alguns cursos de tratador-apanhador de animais, ensina-se a fazer captura com armadilhas e por aí fora. Mas eu acho que as câmaras têm que apostar nisso e têm que colocar esses funcionários que têm uma atividade de uma especificidade grande. Não é qualquer pessoa que apanha um animal. E uma pressão é? enorme. Uma pressão enorme. Trabalhar num canil, Exatamente. os níveis de surdez descritos, Sim, doença profissional por surdez nos canis, são uma coisa assustadora. Claro. Não, mas tem que se apostar nisso, na formação e contratar profissionais qualificados. Eu vou dizer que a minha Câmara, há uns anos atrás, por pressão minha e dos meus colegas, contratamos um treinador de cães. O que é que ele nos veio fazer? Nós tínhamos uma série de pitbulls e de cães extremamente agressivos e de cães que vinham de matilhas, que não eram adotáveis, não sabíamos o que fazer a esses cães. Nós, ao contratar uma pessoa dessas, que começou todos os dias a pegar em cães desses e a sociabilizá-los, conseguimos que alguns deles, a maior parte, conseguisse arranjar um dono. Ele conseguiu alterar comportamentos desses animais, não é? Fazê-los esquecer o passado, porque muitos deles foram muito maltratados, não é? E conseguir incluí-los em família. Esse técnico, que é treinador de animais, tem o curso de gestão cinegética e depois fez o curso de treinador de animal, é uma mais-valia enorme para uma Câmara como a nossa. Que nós estamos num município muito urbano, com muitos cães de raças potencialmente perigosas, existem, que vão parar ao canil e que depois nós, não é colocar para adoção um cão de raça potencialmente perigosa, não é a mesma coisa que colocar um caniche, não é? Tu um caniche, chega lá a pessoa, gosta do caniche, então vai microchipar, vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai ali, vai aqui, registra aqui. Potencialmente perigoso é diferente. Eu gosto muito daquele pitbull. Sim, mas tem que cumprir isto tudo, não é? Tem que cumprir uma série de requisitos para os detentores de cães de raças potencialmente perigosas e as pessoas desistem. Portanto, isso não são animais fáceis de dar. E se forem agressivos, pior ainda, não é? É que nem os colocamos para adoção. Tendo este técnico, nós temos muito mais facilidade em fazer isso. Isto é um exemplo, mas há muito mais formação que a Câmara pode dar a pessoas, a funcionários dos centros de recolha, que facilitam depois a adoção de animais, a saída de animais. Ter uma pessoa que seja aquela pessoa, relações públicas, que fala com o novo dono do animal e que lhes dá todas as indicações sobre o que é ter um animal de companhia, é fundamental. Não é o adotar. A pessoa chega ao canil e olha, eu gosto muito daquele cãozinho. Sim senhora, nós pomos chip e a vacina e leva embora. Passado uns meses está lá porque larga pelo ou porque ladra. Então, mas queria que falasse. Não ladra. É assim. As pessoas têm que saber, quando adotam um animal, quando compram, a responsabilidade é do criador, não queremos saber o que é que eles fazem. Mas quando adota, a pessoa tem que saber o que é que vai levar, exatamente o que é que pode acontecer, quais são as despesas que vai ter no futuro, quanto é que custa ter um animal desses, para depois não falhar. Porque muitas adoções que são feitas por impulso, voltam para lá. E nós não queremos isso. Portanto, preferimos que as adoções, e esta estratégia fala nisso, é adoção responsável ao máximo. Portanto, ter pessoas com formação para dar o animal ao novo dono, fazer a transferência do animal para o novo dono, também é fundamental. A formar os médicos veterinários, que têm pouco tempo de formação, mas formar os médicos veterinários também é importantíssimo. A criação de infraestruturas para a recolha de animais. Nós temos muitos municípios que não têm centro de recolha oficial sequer. Não têm centro de recolha. Mas criar infraestruturas que não sejam as prisões que nós estamos habituados a ver. Mas vocês aí também foram empurrados para uma situação complicada, porque
desde 2017, se não me engano, passou a não poder fazer-se eutanásia. Mas, no entanto, eles também não têm recursos físicos, estruturas físicas suficientes para acomodar. E há outro, tu estavas a falar agora, existem animais com doenças crónicas que precisam de tratamento, existem animais que são agressivos. Como é que é possível equilibrar estas duas coisas? É possível dar um apoio a uma população de animais errantes sem haver a possibilidade de eutanasiar aqueles que não são viáveis para ser reinseridos na sociedade, sejam por serem agressivos, sejam por estarem demasiado doentes para isso? Olha, eu vou começar por te responder a isso com isto. Eu, quando entrei pela primeira vez numa Câmara Municipal, em 2003, tomei a decisão, assim, sozinho. Falei com o Presidente da Câmara e disse: eu não vou eutanasiar, abater animais. Não vou. Há outras soluções. Porque os animais, naquela Câmara para onde eu fui, ao fim de 8 dias, agora temos que esperar 15, mas na altura eram 8 dias, ao fim de 8 dias eram abatidos. Não havia sequer trabalho em estar a colocar animais para adoção. Eu disse isto ao meu Presidente. Disse: vamos dar uma outra oportunidade. Agora vamos ter que investir. Vamos fazer esse teste. E ele acreditou. E nós o que começamos a fazer foi página da Câmara com os animais para adoção. Fazer campanhas de adoção constantemente. Fazer esterilização dos animais. Microchipagem de animais. Começamos a fazer o programa SED com associações, tudo com associações. Começamos a fazer o programa SED em 2006. Ainda não havia programa SED. Ainda não se falava. Para gatos. Para gatos. Não para cães. Para gatos, sim. E as coisas iam resultando. Nós íamos conseguindo manter um equilíbrio. Agora, se dá para todos os animais, assim, nós temos que distinguir o que é um abate do que é uma eutanásia. Eu cheguei a ter problemas com pessoas de associações, aquelas pessoas fundamentalistas do o animal de todas as oportunidades, que por vezes até se chateavam comigo por eu não eutanasiar um certo animal que estava em sofrimento e que eu devia eutanasiar. Quando eu estava a tentar tratá-lo, muitas vezes diziam: não é melhor eutanasiá-lo, pô-lo a dormir e pronto, e acabou. Quando eu ainda estava com aquela esperança de conseguir. Portanto, eu até chegava a esse ponto, não é? Mas a eutanásia é praticada diariamente em todos os centros de recolha. Não tem nada a ver com o abate, não é? O abate é de um animal, como qualquer abate. É o abate no matador. O abate é de um animal saudável. O abate, a palavra abate utiliza-se para um animal saudável. Nós abatemos um cão que é saudável, abatemos. Um gato que é saudável, abate-se. Uma vaca que é saudável, abate-se, senão não serve para nada. Mas eu não tinha ideia que havia essa flexibilidade. Eu pensei que tinha sido proibido tudo. Não. O que foi proibido foi o abate. Aliás, o primeiro conceito é acabar com o abate. A ideia inicial era acabar com o abate como forma de controle da população dos animais abandonados. Como forma de controle. Portanto, a ideia era: as câmaras não podem estar a abater animais que estão no canil para meter outros que estão na rua, mesmo que eles estejam saudáveis. Tudo começou aí. Agora, a eutanásia tem que ser feita como é feita nas clínicas veterinárias, não é? Se eu tenho um animal que não tem qualquer viabilidade de ser sequer adotado, seja qual for a razão, que foi avaliado por vários colegas, que foi avaliado por técnicos, que foi avaliado até, muitas vezes, até por pessoas de associações que dizem: não, este animal nem eu consigo integrar aqui ou ali porque tem esta doença e isto é de um sofrimento atroz, é limitativa, não há tratamento, tem que ser eutanasiado. E isso faz. E espero que continue a ser feito. Porque no dia em que foi proibido se proibir eutanasiar um animal, não se está a contribuir para o bem-estar animal. Não, estou totalmente de acordo. Estou totalmente de acordo. Confesso que era essa a ideia que eu tinha. Me parecia, muitas vezes, uma clara violação da qualidade de vida dos animais. Claro que sim. Mas isso nunca esteve na mesa. Nem pode estar. No dia em que estiver, isto é o caos total. Não, eu não posso. É assim, o que nós, nenhum médico veterinário gosta de abater animais, não é? Nenhum médico veterinário gosta. Agora, a eutanásia, há colegas que não gostam. De facto, não é, em circunstância nenhuma, é bom tirar a vida a um animal. Nomeadamente, principalmente animais de companhia. E para um médico veterinário é sempre custoso. Mas há situações em que nós, e já me aconteceu, eutanasiar um animal e sentir no fim uma tranquilidade de
eu acabei com o sofrimento deste bicho que estava há anos a sofrer e que não tinha outra alternativa. E se não fosse eu, ele ia continuar a sofrer e era de uma crueldade brutal. Não é? Estamos totalmente de acordo. Uma coisa que eu digo muitas vezes na minha prática é: chega a um ponto em que a eutanásia é o melhor que nós podemos fazer por eles. Exatamente. Sem Estamos dúvida totalmente de acordo nesse ponto. E fico bastante... não vou dizer satisfeito, mas aliviado de saber que essa é uma opção que se mantém, porque eu tinha ficado com a ideia que não era, e agradeço imenso este esclarecimento. Ok, mas olha, antes de acabarmos esta parte, em relação ainda à estratégia para os animais errantes, que eu acho importante dizer isto. Eu tinha ficado na formação dos profissionais e na criação de novas infraestruturas, que é importantíssimo que as câmaras tenham centros de recolha. Não vale a pena ter mega centros de recolha, porque só demoram mais a encher. Mas vão encher. Interessa é ter centros de recolha funcionais e que cumpram o seu objetivo. E o objetivo de um centro de recolha oficial de animais de companhia não é uma associação de proteção de animais. Tem um objetivo sanitário. Enquanto as câmaras pensarem em eu vou construir um centro de recolha para 200 animais e isto e aquilo e tal, e para fazer com uma zona para adoções, não, esse não é o objetivo de um centro de recolha, não é? Esse é o objetivo das associações parceiras a dar aos animais. O centro de recolha tem objetivos sanitários, de salvaguarda da saúde, do bem-estar dos animais, da saúde animal, da segurança pública, sempre cumprido todos os trâmites, todas as exigências no âmbito do bem-estar animal. Mas é isso que uma Câmara deve fazer. É para isso que serve um centro de recolha oficial. Não é para colecionar animais para adoção e pôr as pessoas a irem ver animais. Isso as associações fazem isso melhor que nós. Eu costumo dizer que se nós tivermos uma rede de associações que nos deem apoio, que nós temos que financiar, isto custa dinheiro. As associações têm muitas dificuldades, mas nós não podemos pensar que agora é tudo voluntariado e que agora eu vou meter o meu dinheiro, não é? Na associação, porque gosto muito de estar aqui na associação. Não, as associações têm que ser financiadas, não é? Mas, se nós tivermos uma rede e isso eu já fazia noutra Câmara onde estive antes desta, nós temos um centro de recolha, mas depois temos várias associações, vários cuidadores, várias famílias de acolhimento, várias pessoas que nos ajudam. Se nós tivermos um animal durante aqueles 15 dias no centro de recolha, aqueles 15 dias que são obrigatórios por lei, e no 16º dia o conseguimos tirar dali, nós temos espaço para ir buscar outro. Agora, ter um canil com 100 animais, todos à espera de serem adotados, isso não faz sentido. Não estamos a resolver problema nenhum. Temos focado muito na questão dos cães. E aos gatos? É possível controlar uma população de gatos só com esterilização? Essa é talvez a pergunta mais difícil que tu me fizeste hoje. No entanto, eu vou tentar responder da seguinte forma. Eu acho que é possível e eu acredito que seja possível. Provavelmente não da forma como está a ser feito. E eu vou dizer porquê. Quando os programas de captura, esterilização e devolução começaram antes da legislação entrar em vigor, foi através das associações, era sempre através das associações, câmaras e associações que faziam esse trabalho conjunto. O que é que nós fazíamos? Nós tínhamos um local onde havia 5 gatos que alguém alimentava. Os gatos eram todos recolhidos, todos esterilizados, corte da orelha e colocados no mesmo local. E isso fazia um efeito tampão, em que não havia reprodução. Um gato inteiro não tinha interesse naqueles gatos. E uma gata também não levava nada dali. Uma gata inteira. E, portanto, era uma colónia que ficava estancada. E ocupavam território. E as pessoas achavam piada. Porque eram só 5 gatos. Não havia grande problema. Isto há 20 anos atrás. E nós tínhamos várias colónias destas nos concelhos. Os animais iam morrendo por causas naturais, causas acidentais, velhice, e aquela colónia desaparecia. Depois apareciam outras. Pronto. Mas aquela colónia desaparecia. O objetivo de um programa sério deve ser esse. O que nós estamos a ver neste momento não é nada disto. O que estamos a ver, infelizmente, nós temos pessoas que estão a trabalhar assim, associações que trabalham desta forma, mas também temos muitas pessoas que querem ter a sua colónia porque não podem ter em casa. E por mais animais que se esterilizem daquela colónia, por mais animais que se retirem da colónia para a adoção, essa pessoa vai continuar a introduzir lá animais que não pode ficar sem essa colónia. Porque é a terapia dela, porque não tem cão para ir passear, vai alimentar os gatos. Por várias razões. Nós temos, por exemplo, em Almada temos o caso de, na mesma rua,
temos a colónia em frente ao número 27, a colónia em frente ao número 45, porque as senhoras não são uma com a outra e cada uma quer ter a sua colónia. E são duas colónias registadas e as duas colónias que são acompanhadas pela Câmara, mas estão ali uma ao lado da outra. Portanto, deixou de ser, eu acho que neste momento o que está a acontecer está-se a transformar em acabar com os gatos errantes, não é? Tentar acabar com os gatos errantes ou com a reprodução dos gatos, sabes? Tu, como médico veterinário, sabes muito bem, em termos matemáticos, como é que funciona a reprodução dos gatos de rua, não é? É exponencial, não é? Que nem com o nosso trabalho, muitas vezes de esterilizar, conseguimos estancar, porque cada um que esterilizamos estão a nascer 5. Mas há essa necessidade de alterar um bocadinho o objetivo do programa SED foi esquecido. Deixou de ser o vamos acabar com os animais de rua para vamos arranjar um entretenimento para As senhoras são as salvadoras do problema que elas próprias criam. Eu não quero dizer aqui, porque pode haver cuidadoras que nos vão ouvir um dia, não é? E me vão chamar de tudo. Mas há tudo. Eu falo com pessoas de associações que são desta opinião também. Isto está descontrolado. E depois nós temos uma portaria que regulamenta os programas SED, que é a portaria 146, mas eu acho que falta às câmaras fazerem os seus regulamentos internos sobre a aplicação dos programas SED. A portaria é muito genérica. Diz quem é que aprova, quem não aprova, como é que pode ser, como é que não pode. Mas depois nós temos câmaras em que a Câmara delega numa associação, faz o programa SED à tua vontade, pega lá dinheiro e resolve, não é? Temos câmaras que estão a esterilizar animais que nem sabem onde é que eles estão, nem sabem de que colónias é que vêm. Temos câmaras que vão tentando fazer as coisas, sinalizar a colónia, contar os animais, esterilizá-los todos, tamponar aquela colónia. Há um cuidador daquela colónia, responsabilizar aquele cuidador e ter, não é responsabilizar, mas ter pelo menos comunicação entre a Câmara e o cuidador sobre aqueles animais e tentar que a colónia diminua, mas não cresça, não é? Temos essa preocupação. Temos preocupação de câmaras que estão a colocar abrigos para gatos em colónias. Portanto, é tudo muito, muito diferente neste momento em termos do programa SED. O que eu acho que deveriam existir regulamentos internos que deem responsabilidade à Câmara, que é a maior responsável disto. Não vale a pena estar a delegar. A Câmara é responsável pela aplicação dos programas SED. E depois, quais são as responsabilidades das associações, ou a intervenção, o tipo de intervenção das associações e dos cuidadores. Não obriguem os cuidadores se um animal da colónia que tem um chip da Câmara for atropelado, vai com ele ao veterinário e gastar 1000 euros numa cirurgia. Não façam isso, porque as pessoas aí deixam de haver cuidador, não é? Tem que haver regras, não é? Porque as pessoas são cuidadoras, muitas pessoas são por uma responsabilidade de colaborar, de tentar ajudar a resolver aquele problema, não é? Muitas delas não têm interesse de eu quero esta colónia aqui. Não, eu quero ajudar que esta colónia desapareça daqui a uns anos, não é? Mas que não haja reprodução, porque eu estou farto que me ponham gatos à porta da minha casa, não é? E por isso eu não me importo até de pagar a ração e vir para aqui e pôr aqui ração todos os dias. Agora, não me obriguem a vaciná-los todos, ou a tratar sempre que eles estão doentes, ou a ter que ir para um veterinário quando ele foi atropelado. Isso é um conceito interessantíssimo. Eu sou uma cuidadora que quer extinguir uma colónia. Realmente é um conceito... Esse é o objetivo. É o objetivo, não é? O cuidador mas está a ajudar a... formulado dessa maneira. Mas o cuidador o que está a fazer, o que deveria estar a fazer, é a cumprir o objetivo. E o objetivo é esse. Miguel, o nosso tempo está a chegar ao fim. Agradeço imenso esta conversa. Foi bastante esclarecedora. Para mim, a começar, que apesar de ser veterinário médico de animais de companhia, não tenho um contacto muito próximo com a parte municipal. Foi bastante interessante. Agradecer mais uma vez a tua vinda cá. Obrigado, Hugo. Já agora deixa-me deixar uma mensagem aqui aos colegas que um dia gostavam de enverdar por esta área da medicina veterinária municipal. Não fiquem desanimados com tudo o que eu disse. Venham ajudar-nos a melhorar e a regularizar esta carreira, que era fundamental ter mais colegas com estas preocupações de serviço público,
nestas áreas tão vastas como são as áreas da saúde pública veterinária, não é? Mas também ajudar a que seja reposta alguma justiça nesta profissão e nesta responsabilidade que nós todos, não só os veterinários municipais como os veterinários ao serviço do município, esta situação em que estamos neste momento de uma pressão gigante, com alterações de lei muito grandes nos últimos anos, não é? E que não estamos a conseguir se não tivermos colegas que tenham o mesmo interesse que nós de ajudar a que o país também evolua um bocadinho em relação a outros países na Europa que estão um bocadinho mais à frente de nós na forma como tratam os animais. Nós ainda estamos um bocadinho atrasados nisso. Mais uma vez, Miguel, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Relembrar que este é um podcast do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e que a força de um sindicato depende do seu número de associados. Portanto, convidar todos os nossos colegas que nos estão a ouvir a tornarem-se nossos associados, a dar força a este sindicato. Adeus e bem-aja.